Damos aqui início ao comentário com assinatura desta segunda-feira com Luís Aguilar, como habitualmente. Sem demoras, vamos então avançar para o teu comentário de hoje. Vamos começar com esta questão que tanta polémica está a levantar. Ainda há pouco abordávamos isso aqui na Rádio Estádio, que é a queixa disciplinar do Sporting contra a utilização de Luan, o jogador do Alverca, que para muitos está a ser visto como mais um sinal de fragilidade do Sporting. Pois, e não há outra forma de vê-lo, muito sinceramente. Eu creio que depois daquilo que foi a desilusão do Sporting, numa derrota em que vários dos seus responsáveis apelidaram de vergonha, de um momento vergonhoso, creio que aqui o que o clube teria de fazer, obviamente, era focar-se naquilo que ainda tem e seguir em frente. Claro que as regras são para cumprir, agora não me parece, em primeiro lugar, que exista aqui uma ilegalidade da parte do Alverca e depois vermos o Sporting querer ganhar na secretaria um jogo frente a uma equipa que ocupa o terceiro escalão do futebol português, depois de em campo ter perdido e ter perdido bem, é mais um sinal da desorientação que muitas das vezes se abate sobre a atual direção de Frederico Varandas. E agora vamos até supor e partir do princípio que realmente o Sporting conseguiria vencer este jogo na Secretaria e manter-se na Taça de Portugal. Eu creio que este seria um cenário que talvez nem aos próprios adeptos leoninos poderia agradar, muito sinceramente. A verdade é que o Sporting encarou este jogo talvez da forma errada, optando por segundas linhas numa altura em que nem as primeiras dão totais garantias e foi derrotado de forma limpa, de forma clara. O Alverca foi a melhor equipa, merece inteiramente estar nesta Taça de Portugal e continuar na competição, e o Sporting tenta aqui agarrar-se a um pequeno pormenor para inverter um resultado e um desfecho, o qual não soube, não teve competência, não teve capacidade, não teve qualidade para poder resolver dentro de campo. E, portanto, isto passa do excessivo, é assim um sinal de que, por esta altura, em Alvalade, ou há mais decisões da direção, ou há um aconselhamento deficiente daqueles que estão mais próximos. E parece-me que esta queixa, em primeiro lugar, deve sim envergonhar o universo leonino. Ainda por falar em universo leonino, Luís, Frederico Varandas passou por uma situação no mínimo inusitada, precisou de escolta policial, tanto para ele como para quem o acompanhava, para fugirem até eventuais agressões, muito contestado no pavilhão João Rocha no jogo de futsal, de tal forma que a determinado momento do jogo já ninguém estava a ver o jogo, estava tudo virado para trás e para Frederico Varandas, que foi insultado, com também muitos cânticos de pedido de demissão, e depois surge esta decisão de retirar o apoio às claques, de acabar com o protocolo com as claques, que obviamente até se pode compreender, tendo em conta o que aconteceu no sábado, mas que vai aumentar e muito o ruído contra Frederico Varandas. Pois, mas é a medida que se impõe para a situação. Vamos ver, eu tenho sido muito crítico desta direção de Frederico Varandas, porque realmente são muitos os erros, são muitas as medidas que em nada contribuem para que o Sporting possa vir a ganhar alguma estabilidade, mas neste caso há que aplaudir a coragem desta direção em tomar este tipo de medida, porque independentemente daquilo que seja alguma incapacidade de Frederico Varandas e que sejam as críticas lançadas ao atual presidente do Sporting, nada justifica que uma claque, ou neste caso duas claques, a Juventude Leonina e o Diretivo, em algum momento tentem agredir o Presidente, agredir outros elementos da direção, porque acham que realmente estão nesse direito perante aquilo que é a ausência de resultados do Sporting. Não estão. Isto é assim no Sporting e é assim em qualquer clube. E há aqui realmente coragem e capacidade da parte da direção do Sporting em, de uma vez por todas, colocar fim a esta relação. E é bom também aqui recordar que o Sporting, no comunicado que emitiu na noite de ontem, fala
da academia e daquilo que foram os acontecimentos nefastos para com os jogadores e outros elementos do Sporting na altura, e a verdade é que tem de falar nisso, porque realmente é uma situação que está muito presente, mas parece também que aqueles que apoiam o clube, nomeadamente as claques organizadas, já se esqueceram e quase pensam que este é que deve ser o modus operandi. Aliás, ainda antes destes acontecimentos de sábado, alguns elementos de uma claque do Sporting, do diretivo, após a derrota caseira frente ao Famalicão, tentaram também invadir a zona das garagens para pedir satisfações a elementos do Sporting. E obviamente que perante este acumular de situações, parece-me que é a medida certa, que é a medida exata, e aqui obviamente que não deixa de ser algo novo no Sporting, porque as direções leoninas e os vários elencos anteriores têm sempre aqui quase uma relação de subalternidade para com as claques e vão permitindo muito às suas claques. E aqui Frederico Varandas opta realmente por outro caminho, acha que já chega, que já não há margem para esta convivência e faz muito bem. É evidente, aquilo que tu referiste, que o clima de tensão vai aumentar. Aliás, haverá um reforço policial ainda maior nos próximos 2 jogos do Sporting em casa, agora na quinta frente ao Rosenborg e depois no domingo frente ao Vitória. É claro que estes elementos poderão continuar a sentar-se na sua zona no estádio porque são sócios, porque têm lugares comprados, as tais game box, mas depois falta aqui realmente perceber que outros privilégios irão ser retirados. Uma coisa é certa, a questão dos bilhetes já foi, como a questão das deslocações. Agora, há uma casinha onde estas claques se juntam antes dos jogos, a mesma pertence ao Sporting, a mesma estava dentro deste protocolo que agora os Leões anunciam que terminou, e portanto é preciso realmente ver aqui como é que as coisas evoluem. Eu sou, por norma, a favor das claques, mais ainda no futebol português, onde realmente os adeptos, ou os restantes adeptos, acabam por ter muitas das vezes uma postura bastante desligada e silenciosa. Creio que se calhar em alguns jogos, se não fossem as claques, parecia que estaríamos a assistir a tudo menos a futebol, mais parecia uma partida de ténis ou um circuito de golfe. Agora, é preciso realmente que as claques percebam qual é o seu papel no meio disto tudo, porque quando têm apoios do clube, quando tens aliás elementos de claques que, e isto acontece em alguns clubes grandes, vivem apenas e só disso. É o trabalho deles, a serem líderes de claque, não fazem rigorosamente mais nada. Vivem e têm excelentes vidas, atenção, têm de perceber as suas responsabilidades. E estas nunca envolvem a tentativa de agressão a elementos do clube, sejam dirigentes, sejam jogadores, seja a equipa técnica. E, portanto, muito, creio eu, aguentou o Sporting nesta relação com as claques desde a academia para cá. Porque logo a seguir à academia, para mim, ficava claro que todo e qualquer apoio que existisse teria realmente de ser cortado e que nunca mais deveria ser reativado por quem viesse a seguir. E foi, na altura, cortado ainda pela direção que lá estava. Depois é evidente que tudo isso voltou a acontecer e tenta-se quase passar aqui uma borracha por cima da situação. Mas o problema está lá, continua a estar lá e obviamente depois basta aqui uma sucessão de resultados menos conseguidos para que estes elementos se achem no direito de tentar justificar ou arrancar justificações à pancada, porque é este o caminho que muitas das vezes querem seguir. E obviamente que perante isto não pode qualquer clube pactuar com este tipo de adeptos. O Sporting coloca aqui fim a esse protocolo que tinha sido celebrado. Vamos ver realmente que consequências mais claras tem isto para as duas claques em causa. Agora, perante tudo aquilo que se passou e que uma vez mais se voltou a ver no sábado, neste aspecto eu creio que não se podem aqui fazer críticas à direção de Frederico Varandas, porque realmente é absolutamente insustentável para um clube estar a dar regalias aos seus grupos organizados e depois ter que andar a fugir destes e a sair de instalações do clube com escolta policial. Luís, deixa-me só, antes de passarmos ao próximo tema, fazer-te uma pergunta sobre isto também. Não há aqui um problema também da parte das direções dos clubes, as várias, não no Sporting, em todas, que muitas vezes são os primeiros a ir buscar a proximidade com as claques, a alimentar tudo o que é relacionado com as claques e depois acabam por pagar a fatura disso mesmo, não é?
Sem dúvida, o monstro é alimentado pelos clubes, porque utilizam estes grupos como as suas guardas pretorianas, porque são grupos, se calhar, mais fáceis de movimentar num só sentido, através destes tais privilégios, através destas tais regalias, depois conseguem convencer que estes elementos possam votar em bloco em diferentes situações, seja em atos eleitorais, seja em Assembleias Gerais, e claro que estes grupos também vão, com isso, sentindo um poder cada vez maior dentro daquilo que são os destinos do clube e as decisões em relação ao futuro do clube. E depois, obviamente, também chega uma altura em que os clubes, por terem dado esse apoio, veem a situação a virar ao contrário, veem que estes grupos começam a virar-se contra eles e são obrigados a tomar medidas, como foi aqui o caso do Sporting. E é claro que aí é um problema cultural já, que vai muito além do Sporting, que não é também de agora, não é de há 5 anos desta parte, acontece há muito tempo. E é claro que podemos sempre olhar para isso e perceber que talvez aí pudesse haver algum tipo de legislação. O Sporting, aliás, fala aqui na necessidade de ter o Estado português mais atento. Obviamente que o Estado português tem que estar atento a várias matérias. Agora, também era o que faltava que o Estado português fosse responsável por tudo. Esta é uma situação que começa dentro dos próprios clubes e que os clubes têm de saber resolver. Os clubes e, no caso de não conseguirem, obviamente também a polícia, e vamos ver e esperemos que não sejam aqui necessárias intervenções muito fora do comum da parte das forças de autoridade nos próximos jogos do Sporting, nomeadamente nestes 2 jogos em casa. Agora, parece-me também que tem de se começar por algum lado e que o Sporting aqui, tendo em conta tudo aquilo que foi acontecendo e esta escalada de ódio e de violência que se vai notando, tomou a medida que tinha de tomar. Se a mesma será para manter, se vai aligeirar, se vai mudar de ideias, eu muito sinceramente acho que não deveria fazê-lo. Até o final da época não deveria fazê-lo, deveria manter-se exatamente assim. Porque de outra forma também me parece que esse tal problema das claques sentirem que têm poder a mais nunca se vai resolver, porque agora se o Sporting quebra este protocolo para daqui por algum tempo vir então afinal a se voltar a celebrá-lo ou pelo menos algumas das medidas que anuncia agora não colocar fim exatamente desta forma, parece que não há aqui força, parece que não há aqui pulso, parece que teve medo das repercussões, das consequências. E não tem que ter medo. Nenhuma direção, seja ela qual for, tem de trabalhar com medo de a determinada altura poder vir a ser violentada pelos seus adeptos. Os adeptos que estão descontentes têm os espaços próprios, têm assembleias gerais, têm até a possibilidade de, com um grupo de assinaturas, poder exigir um cenário de eleições antecipadas. Esses são todos os mecanismos legais. O resto é violência, é vandalismo e isso é crime e, obviamente, que o desporto português, o Sporting, qualquer clube, não podem atuar com crime nem com grupos de criminosos. Avançando agora, Luís, no teu comentário, vamos falar do jogo do Benfica com o Lyon, que não há outra forma de pôr isto, é absolutamente decisivo para o futuro do Benfica na Liga dos Campeões e que também poderá ter outros contornos, digamos assim, em caso, digo eu, de mais uma derrota, por exemplo. É uma final para o Benfica já nesta altura, depois de 2 derrotas, frente a um Lyon que, da perspectiva dos encarnados, chega aqui num bom momento, porque realmente é uma equipa que está a passar por sérias dificuldades, ocupa o penúltimo lugar na Liga Francesa, teve recentemente uma mudança de treinador que para já ainda não surtiu efeitos no futebol da equipa, portanto está numa fase bastante frágil e se há uma boa altura para o Benfica defrontar o Lyon, sem dúvida alguma que é esta. Agora, também não nos temos de esquecer que esta equipa já estava numa fase frágil e complicada quando jogou com o Leipzig e conseguiu um resultado positivo na Alemanha. O Leipzig que derrotou o Benfica na jornada inaugural da Champions. Mas é evidente que se o Benfica não conseguir ultrapassar este Lyon numa fase tão delicada, isso será obviamente muito negativo para a equipa e para aquilo que possa ser o seu futuro imediato. Não me refiro apenas aqui à Champions, porque obviamente estas derrotas depois também deixam marcas para as outras competições. É daqueles jogos em que é ganhar ou ganhar, em que o Benfica terá obrigatoriamente de conquistar os 3 pontos, mas para isso também terá de mostrar outro tipo de postura europeia, a qual ainda não conseguiu alcançar nesta pré-temporada, porque se o jogo com o Leipzig
fica marcado por algumas opções duvidosas de Bruno Lage, mas por momentos de equilíbrio e com oportunidades para ambas as partes. O jogo frente ao Zenit, que a mim até me parece uma equipa bem mais frágil do que a do Leipzig, foi, do ponto de vista do Benfica, uma noite de terror, porque perdeu bem, esteve sempre também desorientado dentro de campo e deixou uma vez mais uma péssima imagem a nível europeu. E depois há aqui realmente este ponto particular que tem muito a ver com a gestão de expectativas que se vão fazendo mal no futebol português. Nós ouvimos com alguma frequência Luís Filipe Vieira falar na questão do projeto europeu e desse sonho de poder vir a ganhar uma Liga dos Campeões. É evidente que as pessoas são livres de sonhar, já se diz o sonho comanda a vida, não é? Mas é preciso ter cuidado também com certas metas que se colocam, até porque as mesmas são absolutamente irreais, porque hoje em dia falarmos em conquistar a Liga dos Campeões e falarmos das equipas portuguesas são duas coisas que não jogam e que não combinam. Aliás, já em 2004 aquilo que o Porto José Mourinho conseguiu foi, na altura, totalmente inesperado, dada a diferença que já existia e que era grande de ordem financeira em relação aos principais clubes portugueses e aos principais clubes de outras ligas. Ora, em 2019, falar nisso então é quase arrepiante, é banda desenhada, não tenho outra forma de colocar aqui as coisas. Aliás, nós ouvimos este discurso do Benfica há algum tempo, ouvimos Silas, por exemplo, na primeira entrevista que deu contra o Sporting, e na véspera de ir à Alverca, referindo-se à necessidade de conquistar títulos internacionais. Ora, o Sporting nem cá dentro consegue vencer um campeonato há muitos anos. Estar a projetar-se por uma parte internacional também parece utópico, e tanto assim foi que bastou ter este discurso num dia para que no outro dia víssemos que uma equipa também que quer ganhar títulos internacionais depois vai à Alverca e acaba por perder 2-0. É o chamar pôr-se a jeito, não é, Luís? Exatamente, é pôr-se muita gente e acabou por acontecer. Logo aqui neste aspecto realmente tem de haver algum cuidado da parte dos responsáveis dos principais clubes portugueses, sejam eles dirigentes, sejam eles treinadores. Agora, independentemente de tudo isto, parece-me que o Benfica tem plantel para poder fazer mais do que aquilo que mostrou nestes 2 jogos de Liga dos Campeões. E obviamente que neste jogo com o Lyon, se não ganhar, está claramente a pôr uma pedra sobre todo esse assunto da afirmação europeia. Vencendo, poderá ainda ambicionar pelo menos a chegada ao segundo lugar e passar à fase seguinte. Eu creio que essa também era uma das grandes metas para esta temporada nos internados, depois de 2 últimas épocas na Champions em que falhou a tal passagem à fase seguinte, desta feita com um plantel onde houve um investimento considerável e num grupo também que não é nada por aí além. Atenção, olhando para as várias equipas que estão no grupo, creio que o Leipzig é ligeiramente superior aos outros, mas é isso mesmo, ligeiramente superior. Portanto, é uma equipa também que facilmente pode perder e pode escorregar, e viu-se que o Lyon, sem grandes argumentos, ia passar uma fase complicada sobre impor o seu futebol perante o Leipzig. Agora o Benfica terá de finalmente fazer o mesmo e de vencer os franceses, porque de outra forma, creio que se poderá começar a dizer que em matéria europeia foi mais um fiasco da parte do Benfica. Luís, vamos avançar para a lesão de João Félix, que o poderá afastar há algum tempo. É obviamente uma má notícia para o João, que estava a tentar aos poucos afirmar-se no futebol espanhol, mas aproveitava também para depois de falarmos da lesão do João Félix, para te pedir a opinião também sobre este Atlético de Madrid, que hoje o Trippier, numa grande entrevista à Marca, diz que tem sido um Atlético de Madrid muito atrativo, e eu permito-me discordar, já o disse aqui na revista de imprensa. Acho que pode ser, tem qualidade para ser, tem jogadores fantásticos, mas ainda não é. Ainda não é, deu a ideia que poderia vir a ser, até por aquilo que fez na pré-temporada, com vitórias importantes, jogos com o Real Madrid, logo essa grande goleada, depois também com a Juventus, mas havia sempre aqui esta dúvida, se a partir de certo momento o Atlético de Madrid não conseguisse alcançar bons resultados, em que lugar ficaria Simeone? Se optaria por continuar este projeto e esta ideia de futebol mais atrativa, ou se voltaria àquele modelo e àquele sistema que sempre utilizou no Atlético de Madrid e que lhe proporcionou também os melhores resultados, e que é um futebol de maior entrega, mais militarizado, claro, mas onde falta essa tal nota artística. Parecia, obviamente, que a entrada de João Félix neste projeto e nesta ideia de jogo
seria muito também para dar esse lado de maior qualidade técnica, de maior improvisação a uma equipa que muitas das vezes acabava por ser demasiado mecânica. Em certa altura isso até resultou, mas depois também aos poucos Simeone acabou por ir colocando estas amarras no jovem português, como geralmente coloca também noutros jogadores criativos que vão passando pelo Atlético e depois que acabam por não ter o melhor desempenho. A lesão é grave, não é tão grave como se poderia esperar, como aliás fazia crer olhando para as imagens, porque é realmente uma situação bastante feia. Ainda assim poderá aqui João Félix ficar ausente entre 4 a 6 semanas, falha muitos jogos, quer de campeonato, quer de Liga dos Campeões, até da própria seleção nessa fase decisiva, que serão os tais 2 jogos que tem pela frente para participar no Euro 2020, e acontece também numa altura em que ele estava a jogar sempre com regularidade, a titular, e obviamente que isto vai retirar-lhe esse ritmo. Agora, também é certo que o Atlético, perante o investimento que fez, tem de conseguir mostrar bom futebol e alcançar bons resultados, mesmo sem João Félix, até porque estão lá muitos daqueles que foram também o sustento deste Atlético de Madrid em épocas anteriores. Agora, sem dúvida alguma, que neste momento, e ao contrário daquilo que Trippier diz, o futebol não é atrativo, poderia ser, estão lá realmente jogadores com qualidade para fazer mais, mas não estão a conseguir. E uma vez mais, isso viu-se agora frente ao Valência, em que o Atlético até começou a vencer, em que chegou a estar em vários momentos também por cima do jogo, mas que depois sofre o empate num grande gol, um belíssimo livre de Parejo, lançando também ao Black, me parece algo mal batido, e a partir daí voltou a ser aquele Atlético titubeante, aquele Atlético que muitas das vezes tem bola e depois não sabe bem o que há de fazer. Eu creio que há aqui uma tentativa de mudar uma equipa que estava habituada a alinhar sempre na expectativa, até mesmo quando defrontava adversários que lhe eram inferiores, para uma equipa dominante, de posse de bola, afirmativa dentro do jogo. E obviamente que isso também é um processo de adaptação não só dos jogadores, mas até do próprio Simeone, que pelo menos no plano técnico parece nunca ter entendido o futebol da sua equipa dessa forma. Houve aqui realmente uma ideia de dar o salto a todos os níveis, a nível futebolístico, a nível dos próprios jogadores que se contratam, a nível da própria forma como se comunica a marca Atlético de Madrid. Agora, todas essas partes de marketing e de comunicação são muito bonitas, mas não funcionam se falhar o essencial, que são as vitórias dentro de campo, e obviamente também do ponto de vista daquilo que é do Atlético de Madrid, conseguir essas vitórias assentes num futebol algo diferente daquele que protagonizou nas últimas temporadas. Luís, vamos terminar o teu comentário de hoje a falar do VAR, que tem sempre pano para mangas e todo lado. No Brasil tem sido uma loucura, mas também em Inglaterra. Aliás, basta ver hoje os suplementos desportivos dos jornais diários para perceber o quanto se está a falar do VAR, e tudo por causa desse Manchester United de Liverpool. Pois, foi vergonhoso aquilo que passou no United de Liverpool, porque realmente a falta de Lindelof é mais do que clara sobre a Origi, não é assinalada, daí resulta o golo de Sadio Mané. O pior é que depois o VAR olha para o lance e decide, ainda assim, manter o golo do Manchester United. Sadio Mané, não de Rashford, Sadio Mané naturalmente jogador do Liverpool. Depois há também o lance do Sadio Mané que daria o empate ao Liverpool, e aí parece-me que já é bem anulado, porque a bola acaba por bater na mão do jogador senegalês. Agora, é evidente que é uma decisão que não se compreende, e aliás, eu até vou mais longe. Eu creio que o problema, obviamente, aqui não está no VAR e na introdução do VAR, e o facto desta tecnologia poder ajudar a arbitragem. Está assim depois nas pessoas que lá estão, ou em algumas das pessoas que lá estão, porque não revelam competência ou então não revelam coragem para tomar as decisões certas, porque há algumas decisões, muito sinceramente, que ainda nos podem levar a ter algumas dúvidas, porque se calhar foi uma questão de interpretação, porque se calhar não viu assim. Aquele lance de Lindelof, ali não há dúvidas, é uma falta clara. E muito sinceramente, alguém que até tem competências técnicas para estar a assumir aquela função, olhar para um lance daqueles e não ver aquilo, ou julgar de forma diferente, eu acho estranho,
não posso dizer mais do que isto, mas acho realmente estranho, e há decisões realmente que o VAR toma ou não toma, perante as imagens e perante as evidências, que nos custam realmente a acreditar que isso seja apenas e só incompetência ou uma análise infeliz daquele momento. No Brasil, no jogo do Flamengo, o Flamengo entrou muito bem, mais uma vitória, aliás, a equipa de Jorge Jesus referiu também esse aspecto, colocando-se ou cimentando mais ainda a sua liderança. Estava a ganhar 1-0, poderia ter feito o 2-0 nesse lance. Há um penalti claro sobre Gabigol. Aí o lance vai ao VAR. O VAR até diz para o árbitro poder ver as imagens. O árbitro vai ver e considera que não se passou nada e, portanto, nada foi assinalado. Parece menos grave no plano do VAR do que a situação de Inglaterra, porque ali ainda há, pelo menos, aquela ideia de que algo estranho se passou e que o árbitro deve ver. Se bem que também, para atalhar tudo isto, o VAR, no momento daqueles, o que deveria ser dito ao árbitro é penalti, é falta, ponto. Pois o árbitro poderia ver até e discordar, mas parece-me que teria aqui de ser uma decisão, ou pelo menos uma comunicação muito mais afirmativa e muito mais direta neste sentido. É evidente que estes erros vão sempre acabando por servir de defesa e de escudo e de campanha a todos aqueles que acham que o VAR não tem lugar no futebol, que nunca deveria ter entrado, que está a matar o futebol. Alguns desses, aliás, são antigos jogadores e antigos grandes jogadores. Aliás, eu recordo que ontem, durante o United e Liverpool, Peter Schmeichel utilizou o Twitter para dizer que o VAR estava a matar o futebol e que deveriam retirá-lo. Eu não acho que esteja a matar o futebol, eu acho que o futebol também não poderia ignorar os avanços tecnológicos e aquilo que obviamente poderia também ser uma redução do número de injustiças. Agora tudo isto é operado por homens e depois há homens que não têm a tal capacidade ou a tal coragem. O caminho é simples, tem que ser trocados por outros, não é agora andar para trás e retirar o VAR. O VAR está lá muito bem e são muitas as decisões certas e quando a utilização é bem feita é sem dúvida alguma uma ferramenta bastante importante, mas depois ter pessoas sem coragem, sem competência, sem capacidade de ver as coisas como elas são, é evidente que isso sim é que vai matando e que vai ferindo o futebol e, portanto, são pessoas que têm que ser mudadas. Eu creio também que não deverá faltar muito tempo para termos apenas e só vídeo-árbitros que já foram formados dessa forma, porque neste momento continuamos a ter nessas funções muitos daqueles que eram árbitros ou que eram árbitros de menor capacidade e que depois foram para lá, e é evidente que isso também não pode ser um caminho, porque se alguns deles não eram muito bons dentro de campo, também não poderão ser muito melhores nas funções de vídeo-árbitro. Isso acontece em Portugal, aliás, depois nós vemos alguns erros, mas o caminho terá de ser esse, terá de passar por ter técnicos cada vez mais competentes nessas funções, para não vermos realmente situações tão aberrantes quanto aquela situação em Old Trafford ou no Maracanã envolvendo o Flamengo. E aqui, quando me refiro à competência, naturalmente que também me tenho que referir à coragem que é necessário ter, independentemente das cores que estejam do outro lado, e marcar aquilo que se vê. Marcar, ou neste caso, dizer ao árbitro aquilo que realmente se está a ver. Muito bem, Luís, obrigado pelo teu comentário com assinatura, um abraço. Muito obrigado, Remo, um abraço e bom trabalho. Comentário com assinatura de Luís Aguilar na Rádio Estádio. Continua connosco. Até já.